e o tema de hoje é Sistema Global de Direitos Humanos. Vamos conversar sobre as causas, motivações que fizeram com que todo o mundo, de modo global, discutisse sobre a temática dos direitos humanos. No que diz respeito ao Sistema Global de Direitos Humanos, pessoal, antes de mais nada, é importante você fazer a diferenciação, conseguir observar em tom de fluxograma onde é que está o sistema global, como ele foi criado, né? Quem é o seu organismo central de comando, e para isso a prof trouxe um fluxograma para a gente analisar juntinhos. Olha só os sistemas internacionais de direitos humanos na tela. Você vai observar o sistema global a nível da ONU, gente, a Organização das Nações Unidas, em tom, então, de abraçar todos os países em todos os territórios a nível global. E ainda como Sistema Internacional de Direitos Humanos, nós vamos ter os sistemas regionais, que é onde você vai estudar o sistema europeu, a unidade africana e, principalmente, uma das temáticas mais recorrentes no exame de ordem, a nossa querida OEA. Certo? Então, nós vamos partir do sistema global. Da análise do sistema global, certo? É importante que se diga, gente, que a nível de sistema global, como que ele surge, quais foram os seus precedentes, né, históricos a nível da ONU, eu até coloco para vocês aqui a Cruz Vermelha como um movimento. Você lembra do movimento da Cruz Vermelha? Já ouviu falar? Lembra de ter estudado? O que era esse movimento, né? Ele serve como precedente da ONU para a criação do sistema global, porque foi uma organização extremamente relevante e importante que atuava no sentido de promover e atender as vítimas de conflitos bélicos. Então, a Cruz Vermelha era um movimento que agia quando se vivenciava cenários de guerra. Então, os direitos humanos extremamente violados, né? A violência extrema empreendida e a Cruz Vermelha atuando na defesa dos direitos nesse período de conflitos bélicos. Então, ela serviu como um precedente ao sistema global, ela inspirou o sistema global a nível mundial, a nível da ONU. Depois nós vamos ter o ato geral da Conferência de Bruxelas. Esse ato ele se expressa e traz como grande contribuição a luta contra a escravidão. Então, você vai observar como grande temática aqui, que depois, claro que se passa a reconhecer a nível global, a vedação à escravidão, gente, o combate à escravidão. E aí nós vamos ter, inclusive você pode tomar nota disso, que a escravidão ao lado da tortura são posições, ações, condutas vedadas absolutamente. Então, quando nós estudamos os direitos humanos, nós estudamos que eles têm certa relatividade. É interessante você observar que há um sopesar de direitos. Eles podem ser aplicados de forma diferente ao caso concreto. Eles não são de forma esmagadora propostos a todos os indivíduos, né? Mas, com relação à escravidão, com relação à tortura, nós vamos ter exceções a essa característica. Por quê? Porque a escravidão e a tortura são vedadas absolutamente. Então, nós temos vedação absoluta. Nenhum Estado, em nenhum território, pode reconhecer tortura ou escravidão nos seus regimes, ou seja, no seu ordenamento interno. Você está entendendo a importância da discussão desde a Conferência de Bruxelas sobre a vedação à escravidão? Para que nós possamos hoje debater sobre isso e dizer: escravizar e torturar, não mais, em nenhum local, por nenhum Estado. E também, como precedente do sistema global, nós vamos ter a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. O que a OIT trouxe como contribuição? Normas baseadas na dignidade laboral, promover um ambiente salubre para o trabalhador, condições que nós chamamos de dignas de trabalho. Pela primeira vez se começa a discutir, gente, sobre a jornada de trabalho, o número de horas que os trabalhadores teriam como máximo em um dia,
os intervalos. Então, se começa a discutir sobre condições de dignidade também para os trabalhadores. Olha a importância da OIT. Todos os três serviram como precedentes para a criação do sistema global, a nível da ONU. E também coloco para vocês aqui a natureza da proteção internacional dos direitos humanos, né? O que nós temos aqui? Todos os tratados envolvendo direitos humanos, e eu vou usar o termo tratados, gente, como um termo genérico, tá? Termo genérico, como assim, prof? Dentro do termo tratados, eu concluo como obrigações pactuadas entre sujeitos de direito internacional. Então, você vai ter resoluções, convenções, tudo debaixo desse grande guarda-chuva, tratados. Os tratados, em especial de direitos humanos, têm o direito de prever obrigações para os estados. Obrigações para os estados. Os estados que ratificam aquele instrumento estão de acordo com aquelas obrigações, certo? O que não fará um tratado de direitos humanos? Não reconhecerá direitos aos estados. Apenas imporá a eles obrigações. Olha a pegadinha. Ao lado dessa informação, eu coloquei para vocês a proteção internacional dos direitos humanos, que ela é subsidiária. Gente, então vou até grifar aqui, ó, obrigações e não direitos, tá? E depois a proteção ela é subsidiária na esfera internacional. O que significa isso, gente? Significa dever primário de atuação por parte dos estados. Nós vamos falar até mais sobre isso em dica própria, em tema próprio. Mas veja, desde já, o sistema normativo internacional, as cortes internacionais de direitos humanos, devem sempre ser instância subsidiária. Quando o Estado, em sua soberania, não deu conta de abraçar o caso concreto, não deu conta de tutelar os direitos humanos dos seus cidadãos. Então, é válido dizer que o dever primário de atender ao cidadão é do Estado. É do Estado. Em sede subsidiária ou secundária, os organismos internacionais irão intervir, tá bom? Então, é nessa perspectiva, nessa pegada que nós falamos sobre o sistema global de proteção aos direitos humanos. O sistema global, a nível da ONU, ou até mesmo sistemas regionais, eles atuam quando o Estado se mostrou insuficiente, tá bom? E aí, uma última observação com relação ao sistema global é a instituição desse sistema. Como advém o sistema global, né? Como ele nasce? Por meio da Carta da ONU, gente, a Carta das Nações Unidas. Compõe-se, então, a ONU, a Corte Internacional de Justiça como órgão judicial da ONU, ela é composta de 15 membros. Veja, a Corte Internacional, a nossa CIG, né? É o órgão judicial da ONU, que vai ter função contenciosa e consultiva, então. Vai julgar o quê, prof? As causas cíveis a nível da ONU, tá? Lembrar a composição da CIG, 15 membros. E aí, é claro que para finalizar essa dica, a prof não poderia deixar de passar aqui para vocês quais foram os 3 primeiros documentos mais importantes, tá? Que nós vamos chamar de convenções gerais a nível do sistema global. A DUD, o PDISP e o PDESC. Galerinha, convenções gerais, aplicáveis, portanto, a partir da temática dos direitos humanos, a nível global. O que é a DUD? DUD para os íntimos já, né? Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948. Nós vamos ter aqui dicas sobre a DUD, o que trouxe a DUD de tão importante, os principais direitos albergados, lá no momento certo. Agora eu quero que você saiba que a DUD pertence ao sistema global. A Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, ela pertence ao sistema global de proteção aos direitos humanos. A DUD, gente, ela é reflexo e consequência das atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Então, diante daquele cenário caótico de violação de direitos humanos, finalmente se pensa, poxa, a gente não pode deixar isso acontecer de novo. Vamos tecer uma declaração que se aplique a todas as pessoas em todos os territórios? E aí, finalmente, nasce a DUD, propondo o espírito de fraternidade, a paz universal, que são valores instituídos a partir do seu preâmbulo.
Ao lado da DUD, eu coloquei para vocês o PDISP, o nosso Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, gente. Os direitos individuais, direitos de primeira dimensão. Então, se começa a reconhecer direitos individuais, civis e políticos às pessoas em todos os territórios a nível global. E, mais tarde, nasce o PDESC, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, direitos de segunda dimensão, pacto que também integra o sistema global de direitos humanos. Então, essas 3 grandes cartas recebem, inclusive, um apelido carinhoso, são chamadas de cartas Bill of Rights, Declaração de Direitos. E aí você tem como característica central como declaração central a respeito das suas características, que são convenções gerais, tá bem? Aqui eu acho que é com F só, né? Bill of Rights. Certo, gente? Com relação a isso, então, eu acho interessante você lembrar a respeito das nossas características iniciais do sistema global a partir da sua criação com a Carta das Nações Unidas, tá bom? A Carta das Nações Unidas traz o marco inicial, a criação, e depois você vai ver a criação da CIG, né? Da Corte a nível de avaliação e apuração das violações de direitos humanos dos indivíduos que se sentem vítimas, acolhidos, em sua maioria, acolhidos em seus direitos civis, né? E mais tarde, então, todos esses 3 documentos que a Prof. mencionou para você, a DUD, o PDISP, o PDESC, que também são aprovados a nível global. Com isso, nós temos as principais informações do reconhecimento do Sistema Global de Direitos Humanos, e vou reforçar para você aqui, mais uma vez, o Sistema Global, ele de fato nasce, ele se consolida quando se verifica as atrocidades das 2 guerras. Então, a Primeira e a Segunda Guerra somam-se, as atrocidades se verificam, esse cenário se verifica, e se pensa, precisamos tecer considerações a nível global. Não podemos deixar esse conjunto de atrocidades, de violação extrema aos direitos humanos se consolidar. Precisamos criar uma carta, precisamos criar um organismo, um sistema a nível global. E aí é criado, então, o sistema global. Quando o boom da internacionalização se dá, que nós vamos chamar de cumprimento da segunda fase de internacionalização, quando da aprovação da DUD, da Declaração Universal de Direitos Humanos. A Declaração Universal ela é chamada de marco, ela é o principal marco da segunda fase de internacionalização dos direitos humanos, quando finalmente os direitos humanos são compreendidos na esfera global, certo? E essas foram as considerações acerca do sistema global. Um abraço e até o próximo tema.